Alguém vai querer? Luiz? Quem sabe estava no seu decorado? Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite, irmão. Para a gente ganhar um tempozinho, vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15. Agora é do Salmos, né? Dizia Salmos. Mas o provérbio é inclinado, você vai do lado do Novo Testamento. Salmos. Amém. Provérbios 15. Provérbios 15. Só para cada um de nós ficar ligado na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Diz assim a palavra de Deus no versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Interessante, né? Ele olha para todos, olha para nós que estamos buscando ser revestidos mais e mais da bondade do Senhor, e está olhando também para aqueles que são maus. Outro versículo, no mesmo capítulo, versículo 8. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor, mas a oração do reto é seu contentamento. Muita coisa interessante. Que todo sacrifício que uma pessoa que não tem Cristo faz para o Senhor, ele é abominável. Mas o reto de coração, a pessoa que está dia por dia lutando contra a sua natureza pecadora, a sua oração é o contentamento do Senhor. Deus, ele se alegra quando você conversa com ele. Aí ele diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos ficar de pé. Vamos tirar o cântico 136, página 21. Precisar de ajuda aqui de alguns levitas. Exaltado, 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 ó Senhor, Exaltado, 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 ó Senhor, sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra do Senhor, exaltado.
que está todo nome. Ninguém sabe não. Pula alguma cor, não. É o Todo-Poderoso Criador. Então vamos para hoje é o dia de errar, hein? Não. Não, também com esse não. É mesmo. Não, é porque no caso aqui pulou uma linha. Você conhece o avô? Você conhece? Então pronto, vamos para outro, né? Então vamos declarar que aqui rei da glória do Senhor. Como é que faz? Né? Você ainda conhece. 158. Faz o 23. Declaramos que aqui rei da glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará, profetizando salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus, aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei, nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Cântico 161. Louvemos a Senhor, que
força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas imitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Irmão Joelho, faça uma oração, irmão, para a gente começar. Senhor Deus, obrigado por poder estar aqui no meio da presença do Senhor e louvando sempre a nosso Deus, porque nosso Deus tem nossa força, tem tudo para nós. Sem Ele, nós não somos nada. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor possam reinar na nossa vida. Amém. Irmãos, vamos para Marcos, capítulo 8. O Cláudio, ele deu até o 30, não foi, Cláudio? 7? Oi, tem que terminar aí. Aí nós vamos só terminar o capítulo 7, irmãos, que é do versículo 31. Versículo 7 do... Versículo 7 não, capítulo 7, versículo 31. Fala assim, ó. E ele, Normando, a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: é fatal, isto é, abre-te. Logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, tudo faz bem. Faz ouvir o surdo e falar o quê? Os mudos. O que é que o irmão acha aqui desse pequeno trecho aqui da Bíblia, terminando o capítulo 7, sobre essa cura que Jesus faz na vida desse homem que falava dificilmente, né? Não falava, era surdo. O que é que chama mais atenção aqui a você dessa cura de Jesus? E também no capítulo 8 nós vamos ver também essa mesma atitude. Sabe? Me chamou a atenção aqui foi o suspiro. O versículo 34. Isso. Eu não sei, mas saber exatamente o que Jesus sentiu que ele chegou a Suspirar. suspirar, né? Eu fiquei meditando nessa palavra, porque foi agora não, já faz um tempinho. E assim, o Espírito Santo ele pode falar de maneira diferente, né? Para cada um de nós, porque não está escrito aqui o
porque exatamente, né? Mas eu fiquei pensando sempre nessa multidão atrás de Jesus pela cura física. Da multidão. Pegou esse surdo, né? Fraco, e levou até Jesus. Então, aí eu fico pensando, será que Jesus sentiu, né? Porque antes disso havia outra multidão, e ele até queria explicar só, porque no versículo 7, lá, no encontro com a mulherzinha feliz, ele estava dentro de nação, no seu princípio, ele queria um momento a sós com ele, mas ele estava sempre rodeado das multidões, e essas multidões queriam o quê? Cura física. Eu não sei exatamente por que Jesus deu esse suspiro, mas eu creio que parte tem a ver com essa busca desenfreada apenas pela cura física, porque ele até fala aqui, né, para ele, não divulgue, né? Porque acaba aquele ajuntamento, né, de pessoas que estão buscando a Jesus não pelo motivo certo. Na multiplicação dos pães, lá de vocês, né? Eles querem fazer dele mesmo, e ele vai dizer, ó, vocês não estão entendendo nada. Isso. Vocês estão me procurando porque vocês comeram, se fartaram, mas não porque entenderam. Não sei exatamente porque Jesus suspirou, obviamente eu penso que tem algo a ver também com tanta incredulidade. Porque ele tem para oferecer muito mais. Mas eles não estão entendendo isso. Sempre estão atrás de coisas materiais. O mais interessante é Jesus com sua grande misericórdia, né? Porque ele mesmo sabendo disso, porque ele sabia porque a multidão estava vindo até ele, né? Procurando essa cura física, né? E não a espiritual, que era a principal. E Jesus ele não deixava de curar. Mesmo ele sabendo a intenção daquela multidão, que era só uma cura física, né? Uma cura passageira. Jesus sabia da intenção, sabia do desejo do coração daqueles que o buscavam, que era só essa cura. Daí o suspiro, ele pode nos trazer à memória várias coisas, às vezes de um alívio, né? A gente suspira, né? Às vezes de uma preocupação, às vezes de uma pressão, né? E aqui Jesus, por ele fazer isso aqui, ele, como ser humano igual a você, alguma coisa aconteceu, né? Podia ser um momento de raiva, porque ele, como ser humano, sabe a procura daquela multidão, né? Que era exatamente a ignorância. E tem certas coisas da Bíblia que a gente fica se perguntando, né? A gente não tem, não consegue compreender porque não tem, assim, bem explicado, não é verdade? Porque isso aqui que a irmã falou, muito bom. Mas o que me chama a atenção é na questão da saliva, né? Ele fala aqui, ó, e tirando a parte de dentro da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, né? E cuspindo, tocou-lhe o quê? Na língua, né? Vai direto para o problema. Não é verdade? Dois problemas. Isso. Nós vamos ver também aqui mais na frente que o mesmo aconteceu porque ele era cego. Não é verdade? A saliva lá no chão, né? Mistura, coloca ali nos olhos do cara, né? E você está vendo alguma coisa? Eu vejo homens, né? Mas como se fossem umas árvores, né? Se movimentando. Não é verdade? Aí outra vez, né? Vai lá e aquele cego, ele realmente começa a enxergar tudo bem direitinho, né? Interessante, né? Esse é tão poderoso que eu quero dizer, né? Jesus não é poderoso para ele de vez, mas qual o ensinamento aí para nós? A gente, como a irmã falou, a gente é ruim a aprender as coisas. E a gente está mostrando praticamente isso. E a gente não está enxergando o espiritual como tem que enxergar. Eu preciso mais de Jesus para poder enxergar o resto disso. É o que eu preciso. Essa é a lei. Isso. E aqui, como nós vemos, em todas as passagens que nós estamos lendo até, que onde Jesus estava o quê? Uma grande, né? Uma grande multidão.
Olha, que era que já pensou se Jesus aparecesse hoje aqui na terra, né? Ia ser da mesma forma. Da mesma forma que aconteceu que as pessoas procuram a Cristo não para ter uma cura espiritual. Não, já acontece. Como disse. Exatamente, as pessoas procuram a Cristo por tudo isso aí. Prosperidade, um casamento perfeito, que eu acho que não existe, não tem condição, não é verdade? Bênçãos financeiras, procura Cristo para tudo isso, mas por vida espiritual as pessoas, não é verdade? Não querem. Não querem renunciar, né? Às vezes a gente se depara conversando com essas pessoas que procuram isso, e você vê, claro que ninguém não é perfeito, eu não sou perfeito, eu também aqui ninguém é perfeito, mas nós temos que cada dia, né, fazer o que a Bíblia nos ensina, conforme a vontade de Deus. Mas quando você vê esses caras que procuram Cristo só por isso, por prosperidade, por bênçãos e outras coisas, porque o testemunho do cara é que não tem testemunho de uma pessoa mudando. Não é verdade? Mudando. Por quê? Porque a procura dele em Cristo não é uma mudança de vida, né? Que nem eu e você procuramos. Não é uma mudança de vida, não é uma renúncia. Mas é procurando o quê? Essas bênçãos, né? Muito bem, mas exatamente, né? E se Cristo, agora Cristo mesmo presente, se aparecesse, as pessoas da mesma forma, a grande multidão ia procurar Cristo só pela cura física, né? E a espiritual, que é para toda a eternidade, as pessoas não estão o quê? Preocupadas. Na verdade, não estão preocupadas. E a gente também tem que ter um cuidado, nós que estamos aqui, perseverando e tentando, de não cair nessas armadilhas que o mundo todo dia oferece para mim e para você, né? Nós temos que saber onde nós vamos colocar a nossa prioridade, né? Se é naquilo que é passageiro, ou se é naquilo que é eterno. Um exemplo, né? Eu tenho um trabalho de pedreiro na empresa, só que aos finais de semana eu sempre pego os famosos bicos, né? Que é chamado, né? Os bicos por fora, para poder complementar. Mas só que nesses bicos eu tenho a capacidade de ligar para cliente e desmarcar, não, eu vou só no sábado, eu vou só depois, porque ali não é o meu emprego, o meu emprego fixo, né? Não é o principal, né? É só um bico, né? Então eu posso desmarcar. Por exemplo, já na empresa não, está assinado, você tem um compromisso e tudo, né? Você tem que, do jeito que você honrar a Deus, você tem que também honrar os nossos patrões, né? Isso é bíblico, verdade? Um exemplo, sábado agora vai ter o nosso evangelista. Aí eu, poxa, se eu for trabalhar, não vai dar tempo do quê? No evangelista, porque realmente não dá. Porque você começa a trabalhar, aparece uma coisa e outra, quando a hora passou, você não foi para aquilo que é eterno, né? Então eu tenho esse poder de desmarcar, o que eu fiz? Não, eu marquei só todo. Se for dar permissão de Deus, porque é o que eu falei, é só um bico. É claro que tem uns que têm seu compromisso certo, que dá roubar, porque não é emprego mesmo, os irmãos têm que ir, né? Mas eu tenho a capacidade, na questão dos bicos, eu posso desmarcar. Porque eu estou dando prioridade, né, àquilo que é eterno. Porque é nas mínimas coisas que a gente tem que prestar atenção, senão quando a gente está envolvido no mundo e na mesma carreira que o mundo aí está, né? Desordenado realmente, né? Procurando só aquilo que é passageiro e não eterno. Então até aqui alguma dúvida? Mateus, deve partir lá. Aqui é referente a do 31 ao 37. Como o Tânia já falou um pedacinho, mas basicamente era assim. Né? Aí a gente viu que no 31, que Jesus sempre tinha um movimento, mas eu estava vendo no 32, né? Quando ele começa assim: trouxeram um surdo, ou seja, o surdo não foi lá, trouxeram ele até Jesus. Aí eu estava lembrando até do caso, em outra situação, não sei se foi no capítulo 2,
que Jesus estava dentro de uma tenda, né? E trouxeram um paralítico, pronto, que até vai passar por cima e tudo mais. Eu acho que foi até uma situação parecida, né? Porque, dada a circunstância, que toda a multidão seguia ele para fins particulares, né? De querer curar a própria carne, não um bem coletivo, mas por particularmente da pessoa que seguia ele, não pela necessidade de atendimento, né? Mas sim pelos cuidados que Jesus fazia. Então, eu acho que Jesus deve ter visto aquela situação de um grupo, né, se compadecer com uma pessoa, né, que é esse surdo. Aí, 33, né, e tirando a parte entre a multidão, ele deu-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. No caso aqui já foi Jesus fazendo esse procedimento com o surdo. Isso. Né? E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isso é abre-te. Ou seja, do 33 ao 34, tipo assim, deu a entender, né? Como se fosse um tipo de procedimento para Jesus realizar aquele milagre. Como, por exemplo, ele faz vários milagres de diferentes maneiras, né? Como no comando de voz, fulano a carne de tal está curado, vai lá e você verá. Fulano piscou na minha veste, se curou, né? Você acreditou que o meu milagre pode curar fulano, foi curado. Eu acho que isso aqui que Jesus fez foi apenas, tipo assim, por exemplo, uma das maneiras que ele fez para curar, né, o surdo. Porque a mãe tinha citado na parte dela que ele suspirou, né, como se tivesse, tipo assim, cansado ou algo do tipo. Não, é que nem eu falei, ninguém sabe porque esse suspiro, né, irmão? A irmã comentou, ninguém sabe. Porque ele, esse suspiro, né, está explicando, né? Aqui nós não pode, a gente tem que se calar onde a Bíblia se cala, né? A gente não pode querer, né? Porque daí já vira doutrina de homens, né? Então aqui se fala um pouco só que ele suspirou. Então pronto, né? É que nem lá na ceia diz que Jesus participou lá da Páscoa e depois lá a ceia, né? Ele estabeleceu, né? E depois ele cantou o hino, né? E subiu para, mas quem foi esse? Não pode, não sabe. Lá tem escrito o salmo, né? Talvez foi um salmo, né? Então a gente se cala, né? Daí, Mateus. De certo ponto, não, onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Não tem explicação. 29. Mas é interessante essa leitura no sentido, Jesus ele não está preso no nosso entendimento, pensamento, aparência, ele tem forma de trabalhar. Esse é o poder de Jesus, de várias formas. Seja só uma palavra, seja né, cuspir ali, fazer esse procedimento. Esse é o poder do nosso Senhor, que trabalha de todas as formas. Eu assisto uns vídeos aí, eu vi o cara cuspindo na boca do outro. Não, é real. Nossa, eu não acredito. E é interessante, Mateus, que o Mateus falou, né, que levaram, né, o surdo, né, porque ele não escutava. Ele não ouviu falar de Jesus, né? É isso que eu vou falar. Ele sendo surdo, ele não ouviu falar o que estava acontecendo, aquele movimento de que apareceu um Cristo curando todas as pessoas, né? E as pessoas sabiam que ele era surdo, leva ele até aqui, até Jesus, porque se ele não falasse, mas só escutasse, ele mesmo com suas pernas ia até Jesus procurar o seu milagre, né? Que nem o Bartimeu. Bartimeu era cego, mas ele o quê? Ele escutava. Né? Porque quando Jesus começou o seu ministério, era notório. Né? A fama de Jesus percorreu toda a Galiléia, toda a circunvizinhança. As pessoas começaram a escutar desse Jesus que, além de trazer o evangelho de salvação, ele curava as pessoas, né? E quando o Bartimeu escuta que é Jesus que está passando por ali,
E ele já ouvindo falar do que ele faz, e o que é que ele faz? Ele começa a clamar, Jesus, né? Filho de Davi, tem misericórdia o quê? De mim. Porque ele sabia que esse Jesus tinha o poder de curar ele o quê? Daquela cegueira. Então aí, irmãos, nós vemos que a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Bartimeu, ele só escutava e tinha fé e certeza que Jesus podia curar ele o quê? Daquela cegueira. É interessante porque essa observação dele não ouvir, então ele não ouviu falar, ele não tinha fé, porque ele não sabia nada. Aí, Porque ele não escutou. Ele não escutou. Aí isso desmascara os charlatões da igreja que diz que quando a pessoa não é curada, ela não tem fé. Não tem isso na Bíblia. Isso, tem. Olha, você não A fé foi pouca. a sua fé foi pouco, você não acreditou. Então, ele não tinha fé só para levar alguém que acreditou e levou. Mas ele mesmo não tinha esse entendimento explícito. Sabe? Interessante, irmão, que tem esses dois jargões que falam que você nem teve fé e a sua fé foi pouco. Então já vou dar, porque a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, tem o poder, né? Então, mesmo sendo fé pouca, se tiver, Deus pode fazer um milagre. Então, aqui nós vamos desmascarar essas pregações que acontecem, né, por irmão, do testemunho. A nossa tia, ela não escuta bem. A tia Maria, do pai, ela não escuta, irmão. Ela não teve ninguém que foi lá e deu um estudo para ela, porque ele tem condições, porque ela não escuta bem. Não sei se vocês perceberam, a gente fala com ela lê nossos lábios, né? Mas quem é que faz isso? Quem foi que fez nascer no coração dela essa fé em saber que ela tem que se batizar e seguir a Cristo? É Deus, irmão. É o Deus que tem poder para essas coisas, irmão. Sabe, uma vez eu fui lá, aí tem as irmãs dela, né, que é a mesma outra tia, né? Aí fica chamando, ela vai lá no interior, lá via Serró, aí lá as irmãs ficam chamando para ali do forró, elas foram no interior, né? Ela falou, não, a adoração de Cristo, do meu pai, ela fala um jeitinho assim, sabe, a adoração de Deus. Eu não posso pensar, quem é que ensinou isso aí para ela? Porque está lá no coração dela já, né? Então Deus, ele é tremendo. É aquilo que o Mateus falou, ele não mudou, ele trabalha de todo o quê? De todas as formas. E da sua o quê? Modelo. Não é verdade? E o interessante aqui, irmãos, que Jesus, ele ordena, ele pede para que esse cara aqui que foi curado, né, não espalhe, né? Mas quanto mais eles pediam, mais o quê? Ele divulgava. Olha o cara, ele vem escutando tudo. Na verdade, a atenção dele é divulgar e falando bem, né? Porque ele falava com dificuldade, né? Agora o cara falando bem, escutando, ele vai ficar calado. Isso também pode tirar para nós a preocupação de quem estava ouvindo Jesus, quem estava tendo fé em Jesus. O que ele fez? Pegou o mundo todo, não sabia nada de Deus, e levou ele para lá. Inventou o nosso trabalho, né? A irmã, nossa irmã, Segunda Maria, que estava escondendo dela, ela trouxe irmãos dela para ouvir, para entender. E aí, o nosso trabalho é esse. Dizer, com eles se preocuparam em levar o estudo junto. Isso. E aí o camarada, entre aspas, teve salvação. Eu creio que esse homem, depois de uma situação como essa, ele mais tarde entrou no grande discípulo do Senhor. E as pessoas ficavam admiradas, né? Ó, tudo ele faz bem, né? Aqui no versículo 17, né? Faz ouvir os surdos e faz falar o quê? Os mudos, né? Esse é o poder do Senhor. E aqui no capítulo 8, irmão, vai falar sobre a segunda multiplicação, né?
dos pães e deixa eu ver aqui. Pronto, a segunda multiplicação dos pães. E fala assim, no versículo 1. Naqueles dias, havendo mais o que, meus irmãos? Uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que eu estou comigo, e não tem o quê? O que comer. E se os deixar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram o quê, meus irmãos? De muito longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Interessante, irmãos, como era que ainda estavam os discípulos que andavam com Jesus, tendo ouvido, mas não ouviam, né? Tendo olhos, né? Mas ainda não enxergavam e não entendiam o grande poder que Jesus ele tinha. Era assim que estavam os discípulos de Jesus. Pessoas ainda, corações endurecidos, né? Porque nós já tinha tido o que? A primeira multiplicação. E agora na segunda multiplicação, olha o que é que o discípulo fala. Como é que nós vamos satisfazer o alimento dessa multidão aqui no deserto? Sendo que eles já tinham presenciado a primeira multiplicação. E na segunda multiplicação vem essa indagação. Olha como é que ainda estava a vida daquelas 12 pessoas que Jesus escolheu para andar o quê? Com eles. 12 pessoas que ainda tinham o coração endurecido, pouca fé, enxergando tudo, mas não sabe, tendo ouvido, mas não ouvia. Isso é o que Jesus vai falar mais na frente. E eu quero destacar aqui alguns pontos importantes, irmãos. Todo dia aquela multidão estava com Jesus? 3 dias. 3 dias com Jesus. E a Bíblia fala que tinha pessoas que vieram o quê? De longe. Mas por que essa? Mas irmão, como é que pode? Ali, quando fala em multidão, 5.000, 4.000, né? Não vê? Essas pessoas não trabalhavam, não? Não tinham o que fazer, não? Geralmente, para a época, aqui, a maioria dessa grande multidão era pessoas realmente pobres, necessitadas de verdade. Nós sabemos que o povo aqui de Deus era oprimido pelo Império Romano. E naquele, se nós achamos que hoje tem pobreza, naquele tempo tinha mais ainda. Pobreza de verdade. Pobreza de verdade. Ao ponto de quando as pessoas veem esse Cristo, que além de curar, trazer o evangelho de paz e ainda alimentar, as pessoas corriam para cima. Porque irmão, a pessoa que tem trabalho, ou vai fazer, ele vai passar 3 dias lá no deserto de maneira nenhuma, porque realmente era uma multidão de pessoas. Será que nós sabemos que tinha uns ali que estavam só para poder observar Jesus, para poder apontar e ajudar Jesus, mas a grande maioria eram pessoas realmente necessitadas. Necessitadas de verdade. Quando a Bíblia fala lá que todos os dias, né? Todos os dias, eles estavam humanos, né? Junto lá no templo, era uma dessas mesmas multidão. Pessoas totalmente necessitadas, que precisavam de ajuda. E essa ajuda veio de quem? Da igreja do Senhor. Nós vamos ver lá em Atos, né? A Bíblia fala que os mais ricos vêm da necessidade. A necessidade daqueles que realmente não tinham nada para comer e nem nada de verdade. Eles vendiam seus bens, traziam o dinheiro até os pés dos apóstolos, né? E ali era repartido cada um conforme o quê? A sua necessidade. E ali todos os dias, a Bíblia vai ver que eles estavam ali unidos dentro do partido, no partido do pão. No partido do pão. E outra coisa que eu achei mais interessante é Jesus olha para aquela multidão e ele tem o quê? Tem o quê, Mateus? Ele se preocupa, né, com aquela multidão. Porque já era 3 dias, irmãos, que aquela multidão estava com ele, né? E olha a preocupação, diz, não, jamais eu vou mandar eles embora, né?
Porque no meio do caminho eles vão desfalecer, vão desmaiar e pode chegar até morrer. Vocês viram esse dia, aconteceu num país aí fora, foi no deserto. O tadinho morreu, ele se deu um negócio lá no deserto, eles se perderam, foi? Foi uma coisa assim, não foi? No deserto mesmo eles ali morreram de sede, né? A morte foi da sede, não foi nem da fome. Morreram, né? Coisa triste, né? No deserto daquilo ali, tá? E aqui também, nesse tempo aqui, tudo era longe, irmãos, né? Não era... Uma vez o Cláudio falou, eu fui pesquisar, que eu nunca tinha visto, a distância de Jesus, de onde ele morava, vai até se batizar com João Batista, realmente é a distância daqui para Paraibaba. 100 quilômetros de distância, e Jesus foi a pé. Porque naquele tempo, né? Os mais ricos tinham lá seus camelos, os seus cavalos, né? As suas carruagens, mas os pobres não, iam o quê? Andando, a pé, de verdade, né? E você viu, assim, né, o grande sacrifício que naquele tempo as pessoas tinham, né? As pessoas não tinham obstáculo, né? E hoje a gente tem todo o meu, né, de transporte, né? Ah, eu não tenho carro não, nem tenho moto, mas tenho um ônibus, né? Hoje estão fazendo esses trem, agora mais trem não, metrô, né? Resumindo, hoje está mais fácil, né, de se locomover para qualquer canto, é verdade? Mas às vezes a gente pensa, até a gente cansado, né? Aquele negócio, né? Tem isso, né? E imagina aquele tempo que as pessoas vinham de longe, né, para poder ir até Jerusalém agora. Irmãos, até aqui, que é possível, vamos me ajudar aqui, que nós podemos ver mais aqui da segunda multiplicação. Bom, referente à segunda multiplicação, é mais um pouquinho da informação que você já passou, né, que os 12 apóstolos ali que já nasceram na Jerusalém há muito tempo, viram tudo que Jesus tem feito, de trás até esse questão, e mesmo assim, tipo assim, é até meio estranho quando eles perguntam, né? Quando eles perguntam aqui, você respondeu, de onde puder alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Tipo assim, como se Jesus nunca tivesse feito nenhum parecido, né? Aí, no 5, onde Jesus fala, perguntou-lhe, quantos pães tens? E disseram 7. Aí, ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que pusesse diante deles, e puseram diante da multidão. Tinha também os peixes, uns poucos de peixe, e tendo dado graça, ordenou que também os pudesse diante. E começaram a saciar-se, e dos pedaços que só sobejaram, levaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000 e despedidos. Então era 4.000, né? Quase 4.000 homens. Aqui quando eles contam, eles não contavam nem as crianças, né? E as mulheres, né? 4.000 homens, né? Se botassem as mulheres e as crianças, né, Mateus? Agora aqui é uma das coisas, não, que até hoje eu fico imaginando como é que foi essa multiplicação. Não, eu sei que é milagre. Com certeza é milagre. Olha o diga maneira, irmão. Assim eu fico imaginando. Tipo um exemplo. Aqui é o pão. Um exemplo, né? Tirei um pedaço aqui. O pão já crescia, né? Né? Eu fico imaginando, né? Lembra do azeite da uva, né? Isso. Quando tinha pote, o azeite era Transbordando. Então, quando tinha gente para comer, os pães E esse multiplicando é como se, né? É como lá o povo no deserto, né? Deus lá protegendo, a chinela não se acabava, a roupa não se acabava, né? Ali Deus cuidando de todas as coisas, né? E o povo ele era um povo tão murmurador, né? Assim, né? Eu fico vendo, irmãos. Já está com um ano que eu estou nessa empresa. Eu trabalho ali na Normatel. E só que acontece, irmãos, é acidente de trajeto. Porque acidente de trajeto é quando eu vou trabalhar, no trajeto tem um acidente, né? Às vezes tem acidente no trabalho, né? E eu fico assim vendo, eu estou com um ano ali e até aqui o Senhor tem me guardado e tem me livrado.
Quem é que faz isso? É o Senhor. Quem é que faz isso na vida do Cláudio? De todos nós aí que saímos para trabalhar. O irmão Antônio, a irmã também, todo dia estava nesse trajeto de trânsito. Não é verdade? Um trânsito perigoso, irmãos. Mas ali todo dia o Senhor está o quê? Nos guardando. O Mateus da mesma forma, né, Mateus? Porque é o Senhor que nos guarda. Porque eu tenho certeza que quando nós nos levantamos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar e pedir essa proteção a quem? A Deus. Porque só o Senhor não tem poder para fazer isso o quê? Nas nossas vidas, que também é um milagre. Que também é milagre. Exatamente, irmãos, eu não canso às vezes eu ir trabalhar e tá lá na pista lá, a mulher tirada, o homem tirado do lado, acidente, às vezes tem óbito. Sabe, eu passo naquilo ali, eu fico triste com aquilo ali, que a gente fica triste, né, irmão? Porque tá vindo do trabalho, ou tá indo ou tá voltando. É nossa fragilidade. Não, exatamente, né? Salomão fala que é melhor você ir para o velório do que para um banquete, tá? Porque no banquete lá tu se esquece de tudo, porque tu tá feliz, né? Agora no velório tu se depara com aquele cara de boa, com aquela mulher, e tu vê que o mesmo vai acontecer contigo. Nós não somos nada. E quando eu passo ali, irmãos, e vejo essas pessoas nesse acidente, eu fico triste, mas eu agradeço a Deus, porque até que o Senhor tem me guardado. Pode acontecer, irmão, inclusive também que nós estamos dizendo que, né? Pode acontecer, irmão. Eu ir trabalhar e, né, acontecer um acidente, ou então até morrer, irmão, né? Nós não estamos dizendo isso aí não, porque quem sabe é o Senhor. Mas enquanto nós estamos servindo ao Senhor, nós temos que pedir proteção a quem? Ao Senhor, ninguém está aí servindo, né? Eu quero passar diz que a morte do Deus é alegria para Deus. Chamou atenção aqui também, não é a compaixão de Jesus. Isso. Não é só aquelas coisas grandes, difíceis, né? Coisas pequenas como o pão. Né? Isso. Às vezes a gente só vai até Jesus quando a coisa está muito difícil, muito complicada, mas Jesus demonstrou para nós que nosso Deus é o Pai. Isso. Pai nosso, quando vocês orar, Pai nosso, né? Você deveria nos faz lembrar que nosso Deus é Pai. Isso. E como Pai, Ele está preocupado com as pequenas coisas também. Como comer para nos esclarecer o caminho. É algo que foi um milagre que aconteceu grandioso, mas era algo simples, né? Bom, Isso. o nosso modo de cada dia é importante. É também um milagre, porque a vida pertence a Deus. E Ele é o Deus da coisa grande. Exatamente. E tudo é Ele que proporciona. Tudo, desde o pão, né? Que parece ser o mais simples, mas não é, porque nós precisamos, não é verdade? Até a vestimenta e as demais coisas. Não é verdade? E tudo é Deus que proporciona em nossas vidas. Então, isso é o papel, sabe o quê? De um pai. De um pai, que é o nosso Deus. E Salomão se vestiu mais belo que as plantas E que ele criou, e hoje a vida amanhã. então, até hoje, irmão, essa compaixão de Deus ainda ela existe na minha e na sua vida. Essa compaixão não acabou. Até hoje ainda Deus olha para mim e para você, irmãos, e sabe, tem compaixão de verdade. E misericórdia grande demais, porque quando nós olhamos para nós mesmos e vamos nos analisar, né, às vezes nós jamais, Senhor, o quanto eu estou distante de fazer a tua vontade, né? Eu não sei, irmão, mas todas as vezes, né, que eu leio a Bíblia, mas eu me deparo com passagens que me constrangem. Por que me constrange? Porque eu estou longe, irmão. Ainda eu estou longe de viver aquilo que me constrange, né? Porque a palavra de Deus, ela é aquela, a palavra de Deus, ela nos corrige, não é verdade? Nos constrange. E nós temos que realmente se constranger com isso, porque a palavra nos constrange e tentar viver. O amor de Deus. Exatamente. Interessante. Um exemplo, quando eu vou
quando eu leio a Bíblia e vejo a excelência do amor, qual de nós aqui não tem a capacidade de ter aquela excelência ali? Me responda. Quando você vê Paulo lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 3, quando ele fala lá da excelência do amor, né? Eu olho para aquele rapaz, eu estou longe demais de ter esse amor. Uma coisa que eu consigo, mas de outra aqui eu já não consigo ter esse amor. O amor do sofre, o amor do suporte. Sabe que nós suportamos tudo? Eu não suporto. Né? É nessa questão que eu digo que às vezes a palavra nos curte para nós. Né? Mas irmão, se eu não consigo viver isso aí, que está escrito, então vou sair, não, irmão. É esse o motivo que nós temos que estar aqui a cada dia unido, né? Tentando mudar o quê? A cada dia. Porque às vezes você pode ter o pensamento, mas eu não consigo ter esse amor, não consigo fazer isso, então eu vou sair, não. Esse é o motivo que nós estamos aqui, unidos. Nós estamos na oficina de Deus. Todo dia Deus está lá, nos reajustando lá com o outro. Exatamente, irmão. Porque a perfeição só quando esse corpo aqui for transformado num corpo incorruptível, né? Um corpo de glória, né, irmão? Né, irmão Antônio? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só uma, tipo assim, uma observação que na parte que você falou, né? Ler a Bíblia, pega uns pontos assim, que acaba protegendo a si mesmo. Isso. Aí, tipo assim, eu acabei de ter isso agora lendo aqui o versículo 6, né? Quando Jesus se assenta no chão e tomando 7 pães, tendo dado graça. Né? Aí nessa palavra aqui, tendo dado graça, né? Ou seja, agradecendo basicamente pelo pão, né? Abençoado por Deus. Aí eu estava aqui lembrando, no sábado eu fui almoçar na casa de um amigo meu, no qual toda a família dele é evangélica, né? Religiosa. Aí quando foi na hora do almoço ali, depois já estava sentado, eu já estava me preparando para a oração, né? Ali para o almoço. Mas simplesmente ninguém fez isso. Né? Aí, quando eu começar a comer, eu olhei assim com o outro, né? Ai não, vou começar a comer também. É tipo assim. Mas, enfim, aí o ponto que eu quero chegar, a importância dessa parte de agradecer. Em tudo, irmão, em tudo, né? A Bíblia fala que em tudo deu o quê? Graça, né? Tudo é graça, né, irmão? Em tudo, na alimentação, em tudo, né? Você é obrigado por essa comida, né? Que o Senhor proporciona, a pessoa. Justamente. Verdade? Vou dar tipo assim, um exemplo, né, da importância. Porque, um exemplo aqui, né, quando a gente faz um almoço de contábil, na oração dando graça, agradecendo pela comida, tipo, todo mundo come ainda sobra até comida, tá dando barriga cheia, né? Nesse através de diferença. Você vê que Jesus nunca faltou, sempre sobrou, né? Foram levantados quantos cestos? 7 cestos, né? Então, se tivesse mais alguém ali com fome, aparecesse, tinha lá o quê? Sobrando, né? Lá em casa sempre digo, comida tem que fazer, nunca faço a conta não, porque às vezes chega, né? Chega uma pessoa, pode comer mais nós, não é verdade? Tem que salvar. No outro dia esquenta, come de novo, né? Que é muito aproveitado, né? Para você também desperdiça, né? Amém, irmão? Que Deus seja louvado. Então aqui nós vimos a segunda multiplicação, o segundo milagre, né? A multiplicação dos pães. E o Senhor, irmão, até hoje Ele tem compaixão de mim e de você, amém? Vamos ficar de pé, Mateus ora. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma noite aqui de estudo e compreensão da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Senhor nos proporcionado. Senhor, que tudo que foi aqui dito e lido da Tua palavra, Senhor, que venha sempre nos completar e verificar para que a gente sempre possa estar melhorando, Senhor, para sempre estar sendo mais próximo de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe no nosso caminho de volta para nossas casas, chegando sempre segurança. E que nós possamos sempre estar nos abençoando com mais um dia de vida. Obrigado por você ter feito. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.